Olá, semioticistas. Hoje trataremos das modalidades semióticas, um lugar entre a linguística e a lógica. Então, inicialmente falaremos da linguística e semiótica, sempre tocando o tema das modalidades. Então, a linguística, ela analisa, por exemplo, analisa os verbos modais, que são verbos que podem ser seguidos por um outro verbo no infinitivo, como querer, dever, poder, etc. E, mais amplamente, ela analisa as expressões modais de todo tipo, incluindo as formas verbais dos modos que definem a atitude do sujeito enunciador com relação ao seu enunciado. Então, por exemplo, as modalidades apreciativas ou epistêmicas, como a certeza, a eventualidade, a incerteza, etc. Por outro lado, a semiótica, dedicando-se apenas aos predicados modais, que se manifestam na superfície do texto, ela situa a modalidade em um nível mais geral e mais abstrato, ou seja, ela fala em valores modais. Então, assim, o saber, que é uma modalidade, o saber ou o poder fazer, outra modalidade temos aqui. Então, o saber ou o poder fazer de um sujeito podem ser expressos pelos predicados de saber e de poder, mas igualmente por atores ou objetos figurativos que vão dotar o sujeito da competência correspondente. Então, por exemplo, na obra do Sefrui, no texto do Sefrui, as túnicas brancas, nesse texto que nós vamos examinar posteriormente. Então, essas túnicas brancas dotando o herói de um poder fazer, elas vão participar da constituição de sua competência modal. E essa acepção ampliada da modalidade permite também compreender como um valor modal pode, ao lado dos valores descritivos, ser instalado como um objeto nos propósitos do sujeito. Ou seja, ele pode querer poder, por exemplo. Então, ainda falando da modalidade, agora relacionando-a com a lógica e a semiótica, nós poderíamos dizer que a proximidade entre lógica e semiótica, que já foi inclusive até mencionada, diz respeito especialmente à arquitetura da estrutura elementar da significação e também à articulação das modalidades. Então, são dois conjuntos conceituais cujas primeiras formulações remontam a Aristóteles. Então, a lógica modal se aplica a descrever a montante do discurso natural, o funcionamento de relações interproposicionais puras e formalmente calculáveis, independentemente da realidade do discurso e dos valores que nele se entrecruzam. Então, ora, é disso precisamente que tenta dar conta a sintaxe actancial. E com relação à semiótica modal, lhe interessa, com efeito, o que se trama na própria organização discursiva. E a modalidade não pode, então, ser pensada independentemente da cena actancial, ou seja, da competência modal dos sujeitos do fazer, envolvidos na interação, e da existência modal dos objetos de valor que define, por meio de suas variações, o estatuto do sujeito de Estado. Então, assim, por exemplo, a lógica deontica do grego dever vai se dedicar a determinar a boa formação das regras da obrigação, ou seja, que obrigam, por exemplo, a rejeitar a proposição seguinte:
Abre aspas. Se é obrigatório que P, então P, considerando a precariedade de qualquer forma. Enquanto que a semiótica vai especificar o obrigatório como prescrição. E a nuance é importante. No primeiro caso, o termo designa estritamente o caráter deôntico de uma relação entre sujeitos abstratos. Já no segundo caso, faz aparecer o ambiente hierarquizado que essa modalidade implica. Ou seja, de um lado, o sujeito que está diante do dever fazer, que o experimenta e o sente, e, do outro lado, o destinador, fonte da prescrição, que caracteriza um fazer factível, ou seja, ele faz fazer. Então, da mesma forma, o dever ser da lógica modal indica o caráter necessário de um predicado que une um sujeito a um objeto. Por exemplo, abre aspas, a água ferve a 100 graus, fecha aspas. Então, deve ferver a 100 graus. Então, ao passo que na semiótica, essa mesma modalidade recairá sobre o próprio objeto de valor, considerado, por conseguinte, como indispensável para o sujeito de estado, ou seja, para o ser do sujeito. Então, a distinção entre verdade e veredicção ilustra também claramente a diferença de abordagem de projeto que separa a semiótica da lógica modal. A lógica modal ela fundamenta os seus cálculos nos valores de verdade, ou seja, o que é verdadeiro e o que é falso, para avaliar a validade das relações entre proposições formuladas no absoluto. Por exemplo, se P, se algo, então Q. No entanto, a semiótica fundamenta a sua descrição na realidade contingente cultural dos discursos. Ela se atém a determinar não as relações entre proposições modais consideradas em sua pureza formal, mas determinar as relações efetivas entre os actantes envolvidos na cena discursiva. E é o aspecto principal da distinção entre verdade e veredicção. O semioticista, escreve Greimas, o seguinte, ele diz, o semioticista, abre aspas, não fica à vontade com as modalidades do verdadeiro e do falso, sobretudo quando estas se referem a uma realidade que não a linguística, já que a sua concepção de linguagem não lhe permite encará-la sem lhe ter antes conferido um estatuto semiótico. Ele vai precisar ou precisaria de uma lógica linguística que tratasse, por exemplo, da mentira e do segredo, da astúcia e da sinceridade no mesmo plano que a verdade e a falsidade. Fecha aspas. Então, essa homogeneização que o modelo da veredicção propõe articular, reinscrevendo o sujeito, os valores e as estratégias do saber em uma mesma problemática.